entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Amém? Pode se sentar, amados irmãos. Despojo. Conquistando o despojo. Aqui estamos vendo, essa noite pode ser uma noite comum para você. Mas eu tenho certeza que Deus quer fazer livramentos espirituais nessa noite. Deus está dizendo para você nessa noite que a guerra não vai te destruir, amado irmão. Mostrar para você os despojos que estão lá na frente para você conquistar. Repita comigo o seguinte. Eu gosto que o povo repita. Repita assim: o despojo está preparado para mim. O despojo está preparado para mim. Toda guerra esconde um despojo, amado irmão. Toda guerra esconde um despojo. E que coisa é despojo? De repente você poderia explicar muito melhor que eu. Em espanhol é botim. Em português antigo se usava também a palavra botim. Já não é muito comum ser usado. Mas despojo é isso. É quando você vence o inimigo, você fica com o gado, com o ouro, com a prata, com os filhos, com as mulheres, com tudo, com casa, castelo, terra, com tudo. Esse é o despojo da guerra. Então, tem um despojo preparado para você nesta noite, amado irmão. Na antiguidade, depois de cada batalha, o povo ia e pegava tudo o que sobrava. Enriquecia depois da batalha. E aqui estamos vendo um homem, um dos valentes de Davi, Eleazar. O Eleazar, não sei como fala em português. Como era que falava mesmo? Eleazar, pastor? Eleazar mesmo. Hein? Então, ele ficou ali pelejando de tal jeito, de tal maneira que a espada ficou grudada em sua mão. Olha que homem. Mas a palavra fala que antes que o povo recuou, só ele quedou ali batalhando contra os filisteus. E quando venceram, o povo voltou para quê? Para tomar o despojo. Então, amados irmãos, nós devemos saber que não devemos fugir da batalha. Você e eu queremos despojo, é certo? Você e eu queremos conquista para nossas vidas. Queremos ter sucesso. Mas temos que batalhar. Não podemos abandonar a batalha. Devemos permanecer em pé. Permanecer em nossa posição que foi designada para nós. E o irmão falava que a campanha tem que ver com revelação, né? Eu quero falar para você que tem uma revelação para você nessa noite. Sabe qual é? Deus provoca a guerra. Você sabia isso? Deus provoca a guerra. E escuta isso no espírito, amado. Deus provoca a guerra. E toda guerra não é para te parar. Há algumas guerras que vêm para te posicionar e para te enriquecer nele. A guerra não chega para parar você. Em 1 Samuel capítulo 30, tinha uma cidade chamada Siclag. E os amalequitas atacaram aquela cidade. E estava fora com seus homens. E eles atacaram a cidade, tomaram as mulheres, tomaram os filhos, tomaram a riqueza e foram embora. Mas, amados irmãos, no meio disso, o que Davi fez? Davi se fortaleceu em Deus. E era tão difícil a situação de Davi que Davi e seus homens choraram contra a Escritura. De tal maneira, amados irmãos, que eles choraram até o cansaço, até ficar sem forças.
Número 1, a cidade foi queimada. Recursos destruídos totalmente. As famílias levadas. A pressão emocional estava ao extremo mesmo para Davi. E o que estava acontecendo com os amigos? Estavam lá chorando. E o que estava acontecendo com o povo? O povo queria matar a Davi, sabia? A escritura fala aí no capítulo 30, queria apedrejar a Davi pela situação, pela desonra, pela situação em que o povo estava. Tinha perdido seus filhos, sua riqueza, suas mulheres. Mas, amado irmão, Davi se fortaleceu no Senhor. Quando não tinha um ombro onde ele apoiar sua cabeça, quando não tinha alguém que acompanhara a dor dele que ele estava sentindo, ele procurou um sacerdote. E procurou para orar, para pedir direcionamento, amados irmãos. E Deus disse para ele: você vai alcançar, você vai recuperar tudo. Davi não ficou na cinza da cidade. Davi não ficou nas cinzas do altar. Ele se levantou e foi, amados irmãos. E foi, alcançou o inimigo e recuperou tudo. E havia tanto despojo que foi maior a riqueza que ele adquiriu que o que tinha perdido antes. O inimigo nos ataca muitas vezes e toca nossas famílias e queima nossos sonhos e queima toda a nossa riqueza e leva com ele tudo o que hemos possuído em Deus. Mas você e eu temos que pedir direcionamento. E você e eu não podemos ficar parados. Temos que ir procurar alcançar o inimigo e tomar o que ele arrebatou de nossas mãos. Porque certamente vamos alcançar maiores despojos que o que o inimigo tirou de nós. Irmão, se você está sendo atacado por alguma razão em sua vida, algum sonho está sendo queimado, se alguma coisa, doença, economicamente está sendo atacado você, eu quero falar para você. Você pode falar comigo nesta noite: eu vou recuperar tudo. Eu vou recuperar tudo. O despojo sempre existiu. Você e eu, como cristãos, sempre hemos pensado que só vamos ter tesouro lá no céu. Tem uma tipologia na Bíblia que fala que não só é tesouro no céu, é tesouro aqui também. E não estou falando simplesmente de uma simples doutrina de prosperidade, não. Deus prospera sim. Deus dá despojo para seu povo, sim. Ele permite a guerra para que você e eu enxerguemos as riquezas que Ele tem para nós. Em Egito, amados irmãos, Deus não apenas libertou o povo. Essa é uma tipologia de nós. Você e eu estávamos em Egito, em escravidão. Éramos presos, escravos das trevas, mas Deus libertou e Ele também despoja para nós quando somos libertos da escravidão. Quando o povo saiu do Egito, amados irmãos, conta a escritura que 600.000 guerreiros saíram. E outras pessoas de outras nações se uniram a ele. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Olha que cifra, meus irmãos. Mas a escritura fala que eles saíram carregados de riquezas. Eles saíram com ouro, eles saíram com prata, eles saíram com gado, eles saíram com vestes novas, amados irmãos. Não podemos contentar-nos com a miséria espiritual, amados irmãos. Antes você e eu estávamos em escravidão lá no Egito, mas Deus nos tirou da escravidão. E Deus quer que você e eu saímos do Egito com ouro, com prata, com gado, com vestes novas. Você e eu não vamos sair vazios da guerra, amados irmãos. Você e eu estamos livrando da guerra
y no vamos a salir vacíos de ella. ¿Cuántos creen, cuántos acreditan en eso? Isso que eu estou pregando para vocês tem princípio bíblico, amados irmãos. Tem histórias, tem riqueza para nós. Tem muitos exemplos. Outro exemplo é Jacó, amados irmãos. Jacó trabalhou para Labão por 20 anos. Muitos falam que foi 14. Mas não, foi por mais de 20 anos trabalhou para Labão. E, amados irmãos, o processo não cancela a promessa de Deus. Foram longos 20 anos. Um processo longo, mas não cancelou. Certa. Jacó mesmo fala para a esposa dele, filha de Labão, em Gênesis 31, versículo 19, fala o seguinte: certamente Deus colocou o gado de teu pai nas minhas mãos. Aleluia. Deus conhece essas injustiças que acontecem conosco. Tem pessoas que querem passar-nos para trás, puxar-nos para baixo, colocar-nos em situações pospérrimas, lá no fundo do poço. Mas Deus fica de olho nas injustiças que são feitas a seus filhos, amados irmãos. E assim como Labão, como Jacó foi enganado por Labão, muitos de nós temos sido enganados muitas vezes em nossas vidas. Mas quando chegue o momento certo, Deus vai colocar as riquezas de Labão em nossas mãos, amados irmãos. Isso que não querem passar para trás vai terminar perdendo conosco, amados irmãos. Porque Deus que peleja por nós, amados irmãos. É Ele. E de maneira que você e eu não conseguimos entender. Jacó colocou um pedacinho de madeira lá onde as ovelhas bebiam água. E toda ovelha que olhava para aquela madeirinha, aquele pãozinho, nascia manchada. E era dele, pertencia a ele, porque era um trato com Labão. Geneticamente falando, as ovelhas normalmente nascem de uma cor. Quando elas iniciam a degradar geneticamente, ela fica manchada. E Deus permitiu que a maioria dos cordeirinhos que nasceram manchados, para que pertenecieran a Jacó. Aquele que Labão queria passar para trás, amados irmãos. Deus obra de maneira que você e eu não conseguimos entender. Amados irmãos, se você está passando por um momento difícil em sua vida, eu quero falar para ti que chegou o tempo de sair com o que é teu. Chegou o tempo de sair você com o que pertence a você. Você vai sair vitorioso porque Deus vai dar a vitória. E tem mais um exemplo, amados irmãos. Vocês conhecem a Josafá? Lá em 2 de Crônicas 20, a Escritura fala que os moabitas, os amonitas e os edomitas, aqueles que moravam lá no Monte Ericle, se uniram para batalhar contra Judá, contra o povo de Deus. Mas Josafá pediu o direcionamento de Deus. E Deus deu o direcionamento, amados irmãos. Deus falou: coloca na frente adoradores. Coloca na frente adoradores. E adorem-me. E o povo em meio da noite adorava a Deus. E Deus mandou o anjo dele. E trouxe grande confusão. E mais de 185.000 soldados morreram naquele lugar pelas mãos de Deus. Deus deu a vitória. E a Escritura fala que passaram vários dias recolhendo o estojo da guerra. Vários dias recolhendo as riquezas daqueles que se uniram para colocar em afronta o povo de Deus. Quando o inimigo se levanta contra ti, é hora de adorar, amados irmãos. Quando o inimigo se levanta contra ti, é hora de adorar, exaltar, louvar
um vale de berata. Você está numa situação que você não consegue, não sabe como sair daquela situação, amados irmãos. Deus está chamando você a adorar. Adore, 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 adora, porque Ele vai enviar o anjo a pelejar por ti. Ele vai dar a vitória, amado irmão. E grandes despojos vão ficar em tuas mãos, meu querido amado. As riquezas vão ficar em tuas mãos. Aqueles que se unieram para destruir-te vão perecer pelas mãos de Deus. Deus te peleja por ti. Minha guerra, tua guerra termina em bênção, amados irmãos. A guerra é permitida por Deus. Você e eu temos guerras espirituais todos os dias, todo mês, todo ano. Mas minha guerra, a tua guerra, amado irmão, termina em bênção. Somente adora a Deus. Ele luta por você, amado irmão. Aleluia, acredita. Adora que Ele luta por você e por mim. A nossa guerra termina em bênção. A nossa guerra termina em vitória. Não ficamos derrotados, porque maior é aquele que está do nosso lado que aquele que no mundo está, amado irmão. Mas de repente, você se pergunta, irmão Rubens, você até tem um pouco de razão. Eu sei que tenho toda a razão. Mas de repente você se pergunta, eu sei que você tem um pouco de razão. Qual é o problema na minha vida então que eu não consigo sair da guerra? Eu vou falar para ti, irmão, e você é assim bem cru. Vou falar para ti, é porque você tem visão limitada. Você tem visão limitada. Você fica só enxergando o inimigo. Está enxergando a intensidade da luta. Está enxergando a Faraó e seu exército. Está enxergando a Golias. Está enxergando a cidade amurallada, grandes homens. Mas não está colocando teus olhos no varão de guerra que é Jeová dos exércitos, amado irmão. Não estás colocando teus olhos nos despojos que Deus tem para ti depois da guerra. Visão limitada. Fica olhando lá tua dor. Permanece nas cinzas, como Jó estava. Jó estava na cinza. Permanece na cinza como Davi e seus amigos de combate estavam lá. Visão limitada. Fica de olho em tua dor. Fica de olho na luta. E não fica de olho que a vitória está na porta. O despojo de Deus está na porta. Está pertinho, amados irmãos. Deus está abrindo tesouros espirituais nesta noite. Eu sei que você vai conseguir entender que a guerra é necessária. Deus permite as guerras em nossas vidas. Deus está abrindo teus olhos. Teu Deus é maior que o Golias. Teu Deus é maior que as cidades amuralhadas. Teu Deus é maior que aqueles que andam com pé em cavalos e carros. Teu Deus é maior que a dor da guerra. Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso. Amado irmão, toda batalha existe um despojo. Aleluia, usa o teu servo. Eu vejo além da guerra. Eu consigo enxergar além da guerra. Tem guerra mais depois da conquista. Depois de uma longa noite, no amanhecer, vem o regocijo, a vitória de Deus sobre minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, aqueles que conquistaram não ficaram nas cinzas. Não ficaram lá postrados na dor. Não ficaram vivendo um lamento. Não ficaram lá lamentando-se. Não sei lá, ficaram lamentando-se não pela situação. Aqueles que conquistam buscam de Deus. Aqueles que conquistam
novos camelos. Sua riqueza incrementou muito mais aquilo que ele tinha. E ele estava livrando uma grande guerra espiritual. Amém. Quem de nós temos estado na situação de Jó? Eu acho que ninguém. Livramos guerras espirituais assim. Nós ficamos lá na cinza, ficamos rasgando nossa sarna, reclamando de nossa sarna, quase amaldiçoando a Deus. Mas Deus fala para nós nessa noite: levanta-te, sai da cinza, sai do luto, porque a vitória é tua. A vitória é tua, amados irmãos. Davi, amado, se fortaleceu. O povo mesmo queria matar a Davi aí em 2 Samuel 30. Queria matar a Davi, apedrejar a ele. Mas ele buscou fortaleza em Deus. E Deus enviou e ele fez. Quando o povo em Egito, o faraó incrementou a carga do trabalho para o povo, Moisés não ficou chorando e reclamando. Ele perseverou em Deus. E Deus deu a vitória. Amado irmão, permanece firme, permanece em pé, porque a vitória é tua. A guerra é necessária, a vitória é tua. Irmão, talvez você hoje esteja ferido, cansado, desanimado, sem força, sem saúde. Mas Deus manda te dizer nessa noite: levanta-te. Não permaneça aí com a dor, não. Não permaneça aí reclamando pela ferida. Não permaneça aí cansado, desanimado e sem força. Levanta-te, porque a vitória. Uma ocasião, amados irmãos, é uma história real. Naufrágio. Você fala assim em português, naufrágio, náufrago. Como é que você fala? Naufrágio. E a pessoa que naufraga é um náufrago, certo? É assim. É bom. Então, um náufrago no meio da noite teve um naufrágio. E ele ficou lá no mar. Né? E a maré levava ele de um lado para o outro. O mar embravecido, frio, escuridão. Mas ele encontra uma rocha, meus irmãos. E ele se abraça na rocha. E o frio torturando ele, batendo nele, o mar embravecido, bravo, o mar mesmo. O perigo dos tubarões. Mas no outro dia ele é encontrado. E perguntam para ele o seguinte: você não teve medo, você não teve frio, você não ficou tremendo aqui de medo? Ele falou: eu tive medo sim, mas eu abraçava a rocha. Eu tremia assim, mas eu abraçava a rocha. A rocha que eu abraçava não tremia, não. Estava firme. Eu tive frio, mas eu abraçava a rocha. O mar estava embravecido, batia em mim, mas eu abraçava a rocha. Amados irmãos, abraça a rocha que é Cristo. Abraça a rocha que é Cristo, meu irmão. Não lute sozinho, meu irmão. Não lute sozinho. Abraça a rocha. Vai ter medo? Sim. Mas abraça a rocha. Vai ter medo? Sim. Mas abraça a rocha. Vai sentir escuridão na tua vida? Sim. Mas abraça a rocha que é Cristo. Não lute sozinho, meus irmãos. Moisés lá estava em uma grande batalha lá, conquistando a terra prometida. Josué estava no comando, mas Moisés estava no alto e ele levantava as mãos e o povo de Deus prevalecia e estava vencendo. Mas quando se cansavam as mãos de Moisés e ele abaixava as mãos, o povo iniciava a recuar e a perder a batalha. E lá subiu Arão e Hur, lá elas asseguraram as mãos de Moisés. E todo o dia até a noite, e o povo venceu, meu irmão. Você e eu precisamos de
procure-nos acima. Não lute sozinho. Não fique calado. Procura ajuda. Procura oração. Assim como Davi, que não tinha homem que ia recostar sua cabeça, apoiar-se em uma hora difícil, que todo mundo queria apedrejar, ele procurou ajuda no sacerdote. Ficaram em oração. Deus deu direcionamento. Não fique lutando sozinho. Procura alguém, fala para alguém, eu estou nessa situação, ora por mim. Vocês lembram o rei Ezequias? Lembra do rei Ezequias? Lembra o que passou com o rei Ezequias quando Senaqueribe ele quis atacar a Ezequias? Já ele tinha atacado toda Judá e vinha ocupando toda Judá. Mas a intenção de Senaqueribe era ocupar Jerusalém. E lá estava Ezequias governando. E o rei Senaqueribe, aquele rei de Síria, enviou barulho nos ouvidos do povo e falou: não confie em seu Deus. Se o Deus não vai livrar a você de minhas mãos, eu tomei toda a Judá. E enviou uma carta para Ezequias. E Ezequias ficou preocupado. E sentia que estava em grande afronta. E Ezequias procurou o profeta Isaías. E eles oraram. E Deus falou para Ezequias que ele não ia lutar sozinho. Ia dar a vitória, amados irmãos. E amados irmãos, faz um momento atrás eu entrei, sabia? O anjo de Deus foi aqui que matou mais de 185 mil pessoas. Ele matou a mais de 185 mil pessoas, amados irmãos. Deus deu a vitória para Ezequias. Mas ele procurou apoio no profeta de Deus. Não lute sozinho. Procura pessoas, homens e mulheres de Deus, que te apoiem em tua guerra. Não fique lutando sozinho, meu irmão. Procura teu pastor, procura um diácono, procura um presbítero, procura um líder. Procura homens e mulheres de oração para que te apoiem em tua guerra. Porque você não está sozinha, sozinho e sozinha. Deus vai dar a vitória. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Que onde houve perda, haverá restituição. Onde houve guerra, haverá recompensa. Você vai alcançar, amado irmão, e vai recuperar tudo o que o inimigo tirou de si. Você vai alcançar o inimigo e vai recuperar tudo aquilo que o inimigo tirou. Ante ele, todos os inimigos têm que cair, amados irmãos. E você e eu somos rasgados da mão. Fica de olho em teu Deus, que ele é quem te vai libertar. E, amado irmão, eu agradeço pela oportunidade. As palavras. Deus abençoe a cada um de vocês. A vitória é tua. O despojo do inimigo é teu. Deus vai dar a vitória. Quantos de vocês acreditam? Eu acredito, meu irmão. Deus vai dar a tua vitória. Vai colocar o inimigo em tuas mãos. A vitória é tua. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu agradeço pela oportunidade. Amém.